Este é Saindo da Caixa com o Akasha. E é um programa que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 7 horas da manhã. Neste programa, nós trazemos leituras planetárias semanais, ou seja, através dos registros akáshicos, através da grande biblioteca, nós trazemos informações sobre como está este momento planetário, como está a energia do planeta, a energia da consciência humana, qual o nível de consciência em que nós já estamos. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Meu nome é Karen Liege, eu sou terapeuta holística há mais de 30 anos, especialista em leitura de registros akáshicos. E se você quer saber as novidades para esta semana, fica aqui que eu conto tudinho para você, já já. Muito bem, então, esta semana ainda houve uma liberação muito grande de energia. Por volta de quinta, sexta-feira da semana passada, houve uma liberação muito grande de energias telúricas e, de uma certa forma, de uma sublimação dessas energias. Quando nós temos esse tipo de liberação, é muito comum ocorrerem às vezes terremotos, ventos intensos, mas o que aconteceu na semana passada foi o inverso. Nós tivemos, me parece, mais serenidade. E a sensação de uma expansão das nossas auras nesta semana. Você também sentiu isso? Você também percebeu essa expansão da energia, como se algo se soltasse de repente, como se algo expandisse, crescesse, como se o tempo estivesse mais iluminado ao teu redor, como se o espaço ao teu redor estivesse mais iluminado? Bom, foi assim que eu me senti esta semana. E obviamente que a curiosidade sobre o que pode estar acontecendo neste momento é grande e a gente vai buscar então essas informações sempre onde nós podemos buscar. Então eu faço os meus acessos à grande biblioteca de registros akáshicos para ter essas informações. Bom, quando eu faço esses acessos, não necessariamente uma leitura, vejam que leitura de registros é diferente de acesso. Quando eu faço acesso, eu estou dentro da informação. E nesses acessos, me vêm várias informações sobre as mudanças que vêm acontecendo e que nós já viemos aqui neste programa narrando sobre isto, sobre as camadas estruturais do astral que estão sendo modificadas, sobre a questão do planeta Terra já estar vibrando dentro das camadas mais elevadas do umbral e, por causa disso, estar rompendo essas camadas. O que isto faz? O que isto faz é com que muitos bolsões, muitos esconderijos que estavam ainda ali, nessas camadas, acabam sendo desfeitos. E por serem desfeitos, alguns seres que se escondiam ainda acabaram sendo levados junto, ou seja, são retirados, são encontrados e são retirados da Terra. Há um vídeo onde eu falo exatamente sobre isso. Eu falo sobre a Terra rompendo uma das membranas dentro do umbral. E isto mostra o quanto o planeta em si, a parte física do planeta, está sublimando a sua energia. Então é um processo que não é só um processo que acontece, como a gente costuma dizer, do lado de lá. É um processo físico, é um processo que mexe na estrutura do nosso espaço, como nós o conhecemos. E essas mudanças, então,
acabam também mexendo, obviamente, naquilo que acontece aqui no planeta, a própria estrutura da matriz ou matrix, como nós a conhecemos. Bom, quando isso começa a acontecer, vocês começam a perceber situações de confusão dentro do sistema. Estruturas muito antigas, estruturas que são estruturas de dominação, de controle e manipulação, começam a ruir. E nós não podemos, então, deixar de imaginar que, sim, logo em seguida, é o sistema financeiro que começa novamente a passar por grandes transformações. Este é apenas um dos pontos, certo? Porque o sistema financeiro, por mais que dinheiro não seja algo ruim, por mais que prosperidade, abundância não seja algo ruim, mesmo ligada ao dinheiro, existem sim aquelas pessoas que vão utilizar desse sistema para manipular e dominar os outros. Então entendam, o problema não está na ferramenta em si, o problema não está no dinheiro, mas naquilo que alguns seres fazem disso. E o fato de que nós também acabamos permitindo sermos manipulados e acabamos comprando essa imagem de uma certa maldade em cima do dinheiro, de crenças ruins sobre as ferramentas, sobre o sistema. O problema não é exatamente o sistema financeiro. O problema é o que algumas poucas pessoas fazem sobre esse sistema. E o fato de que, obviamente, nós compramos a ideia. Há uns 3 anos, mais ou menos, em uma meditação que fizemos, ainda dentro da Escola Ponto de Luz, me vi sendo chamada por Kuan Yin, que é uma das mestras ascensas, e sendo levada para ver o umbral. E naquele momento havia um lugar muito vazio, onde já não havia mais praticamente ninguém lá dentro, e as palavras que Kuan Yin disse naquele momento foi de que o umbral estava sim sendo esvaziado e que estavam sobrando, na verdade, os principais chefes, né? Os mais altos na hierarquia. Por quê? Porque as pessoas que estavam aprisionadas, escravizadas, em sofrimento, essas foram liberadas e levadas para o seu próximo passo, o seu próximo movimento de evolução. Mas vocês sabem que existe um processo, não é mesmo? Como humanos, ainda as pessoas estão desencarnando, muitas pessoas que desencarnam acabam indo sim, passando pelo umbral, e do umbral seguem para esferas superiores. Então, sim, há um movimento ainda muito grande no umbral. Ainda encontramos grandes grupos, sim, mas precisamos entender que isso é uma mudança. Então, é um passo a passo e precisamos entender que se na Terra nós temos hoje quase 8 bilhões de pessoas encarnadas, no astral nós tínhamos pelo menos 3 vezes mais. Então leva tempo. É como se nós estivéssemos fazendo um grande êxodo na Terra. Só que são 8 bilhões de pessoas aqui e lá são pelo menos 21 bilhões de seres desencarnados que habitam esses reinos que nós chamamos de umbral, de colônias, paraísos, entre outros reinos que são encontrados nessa camada que nós chamamos de quarto plano de existência. Bom, então, essa semana, depois de eu ter dado uma olhada para essa situação e de algumas pessoas, inclusive, me perguntarem: é verdade que o umbral foi esvaziado? E alguns alunos meus em acessos a esses lugares, alunos que já fazem resgate
de almas, né? Resgate de fragmentos de almas dentro dos umbrais, e que encontraram muitos seres e disseram, mas não era para estar vazio? Não, não era para estar vazio, porque tem muitas pessoas desencarnando normalmente, certo? Então o processo ele é um pouco mais longo. E muitas pessoas saíram? Sim, muitas pessoas saíram. Talvez mais de 15 bilhões de seres já foram retirados deste plano. Então vejam que se foram retirados em torno de 15 bilhões, ainda temos outros 7, 8 bilhões de seres ainda nesse astral. Mas está acontecendo, está sendo esvaziado, sim. A grande novidade é que com esse arrastão que a Terra fez e que rompeu certas camadas, rompeu certas membranas que haviam lá dentro, rompeu certos bolsões e com isso revelou alguns esconderijos, foi possível que alguns desses seres que não estavam conseguindo ser encontrados pelas egrégoras que estão fazendo esse movimento de liberação do umbral, conseguiram então encontrar alguns seres que estavam ali e agora eles estão sendo definitivamente levados. Esse é um dos processos apenas que está acontecendo, tá? Tem muitas coisas que estão sendo mexidas e trabalhadas dentro desses planos de existência. Só que o processo é longo. Nós aqui, recém chegamos no planeta, né? Estamos aqui, no meu caso, há apenas 50 anos, e a gente já acha que quer ver tudo pronto, né? Em 3, 4 anos as coisas se resolvem. Nós estamos nesse planeta há milhares de anos. Não vai dar para resolver isso em 3 ou 4 anos. Como, por exemplo, de 2012 a 2021, por exemplo. Não é possível fazer isso em tão pouco tempo. Então, a gente precisa ter paciência, a gente precisa ter persistência, a gente precisa continuar fazendo o nosso trabalho, a gente precisa continuar fazendo proteção do nosso lar, a gente precisa continuar fazendo alta proteção, a gente precisa continuar limpando a nossa própria energia, se conectando com Gaia, absorvendo energia e conseguindo expandir a nossa energia para que a gente não seja mais uma vítima desses seres que ainda estão por aí, certo? E existem algumas mensagens também circulando na rede, falando que nesse momento a Terra passa por um processo, né, onde, vamos colocar assim, a gerência da Terra foi transferida, né, foi modificada. A princípio, esse é o plano, né? Esse é o plano para que verdadeiramente o nosso planeta ele saia desse domínio da prisão, da ilusão, e ele passe a ser verdadeiramente um planeta, então, com uma consciência de ascensão, com uma consciência de luz e não mais de dor e sofrimento, como tem sido até então. E quando isso acontece, algumas pessoas podem se perguntar, então agora aconteceu mesmo a transição? Não exatamente. Quando Kuan Yin nos levou para ver, né, o umbral daquela forma, tão já esvaziado, com tantos seres, né, foram retirados dali, ela também nos disse o seguinte, olha lá naquele fundo. E eu olhei e tinha uma nuvem escura, assim, parecia um novelo de lã escura. E ela disse, está vendo aquilo lá? Esta é a última fronteira do ser humano. E eu perguntei, o que é isso? E ela disse, estas são as mazelas internas que precisam ser liberadas. São essas mazelas, são essas dores que ainda estão alimentando esse plano. O astral, como nós o conhecemos, o umbral, em todas as suas dimensões, ele só existe porque ele está sendo alimentado por nós. Toda vez que nós entramos em muita dor e sofrimento
toda vez que nós entramos, principalmente porque a dor não é o problema, né? Sentir a dor não é o problema. O problema é quando você sente a dor e você acha que você não é capaz de suportar. O problema é quando você sente a dor e você fica se questionando: por que comigo? Isso é injusto, não podia ser assim. Quando você sente a dor e você diz que tudo isso está errado, tudo isso está injusto. Quando você não consegue aceitar aquele momento na sua vida. Quando você sente pena de si mesmo, e isso faz com que essa dor seja muito maior do que ela deveria ser. As suas mazelas internas, a pena de si mesmo, o medo de ir adiante, o medo de assumir a luz que você é, essas mazelas ainda alimentam o astral, ou o umbral, como nós o conhecemos. As nossas dores, as nossas raivas, as nossas mesquinhezas, a pena que nos coloca num ponto de vista acima do outro, e tantos outros sentimentos que deveríamos olhar com mais cautela. Então, se você ainda encontra esses sentimentos dentro de você, entenda que esses mesmos sentimentos criam canais entre você e o umbral, e você passa a ser fonte de alimentação para esses seres que lá estão. E é por isso que eles sobrevivem, e é por isso e desta forma que eles se mantêm. Então, se você quer ver essa estrutura se romper verdadeiramente, pare de alimentar o umbral com as suas trevas, com as suas mazelas, com as suas dores. É fácil? Não. É rápido? Menos ainda. Vai levar um tempo até que a gente aprenda exatamente como nós vamos liberar isto. Eu sei de uma coisa. Eu tenho uma ferramenta que é fantástica para isso, que são os registros acásticos. A cada leitura de registros acásticos, você libera milhares de laços que estão prendendo você, conectando você a esses seres que se alimentam da sua energia. Acho que nós temos aqui coisas a serem feitas. Por isso os registros acásticos são uma ferramenta que foram dadas de presente para nós que estamos aqui, para que a gente se liberte. Porque somente se nós nos libertarmos, nós seremos capazes de levar este plano para a transição planetária. Nós seremos capazes de entrar definitivamente no quinto plano de consciência. Há muita transformação acontecendo. Muita. Encerrou o processo? Não. Temos muito o que fazer. Mas agora é muito mais aqui dentro do que do lado de fora. Agora olha para dentro, volta para dentro, olha para tua sombra, acolhe a tua sombra e faz ela se transformar. Olha para tua criança, acolhe a tua criança, faz ela crescer. Conecta com o eu sou. Esse é o processo. Não existe outro. Então, sim, houve uma grande liberação de energia por conta de muitos seres que saíram do planeta. Sim, é verdade. Dizer que o planeta mudou de mãos, não sei. Não é essa a informação que eu tenho. Mas, sim, houve mudanças reais. Entretanto, nós precisamos lembrar que aqui é tudo à base da política, seja no plano físico, seja no plano espiritual. E nós ainda estamos na fase dos acordos. Mas os acordos estão começando a dar efeito. Ok? Então essa é a mensagem. Vamos levar isso a sério, vamos fazer essa transformação, porque agora só falta um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Daqui a pouquinho a gente chega lá. Um grande beijo no teu coração. Clica para se inscrever. Curte esse vídeo.
E hoje à noite tem o webinário gratuito e ao vivo. Vou deixar o link aqui embaixo para você. Beijo e até semana que vem.